A história da humanidade é marcada por quedas. Impérios desmoronam, heróis falham. Desde os tempos antigos, temos testemunhado a ascensão e a queda de grandes civilizações. Cada ruína conta uma história de glória e decadência, de conquistas e derrotas. Mas nenhuma queda é tão poderosa, tão simbólica, quanto a de Lúcifer, um anjo de luz, um ser perfeito, corrompido pelo próprio orgulho. Sua queda não foi apenas física, mas espiritual, um evento que ressoou através dos céus e da terra. Sua história, envolta em mistério, ecoa através dos milênios. Desde os primeiros manuscritos até as ilustrações medievais, a narrativa da queda de Lúcifer tem sido um tema recorrente, inspirando medo e fascinação. Um aviso eterno sobre os perigos da ambição desmedida. A queda de Lúcifer serve como um lembrete constante de que o orgulho e a ambição podem levar à ruína, não importa quão elevado seja o ponto de partida. Nas escrituras sagradas, encontramos fragmentos, pequenos pedaços de uma história maior, que juntos formam um quadro complexo e intrigante. Pistas sobre a natureza da queda de Lúcifer. Cada símbolo, cada ilustração, oferece uma nova perspectiva sobre esse evento cataclísmico. Isaías 14 e Ezequiel 28 oferecem vislumbres. Esses profetas, com suas visões e profecias, nos dão pistas valiosas sobre a verdadeira natureza de Lúcifer e sua queda. Profecias que, decifradas, revelam a tragédia. Através de cuidadosa interpretação, podemos começar a entender a profundidade da transformação de Lúcifer, a transformação de um anjo de luz no arauto das trevas, uma história atemporal. A metamorfose de Lúcifer é um dos contos mais antigos e impactantes da humanidade, um alerta para todos aqueles que se atrevem a desafiar a ordem divina. A história de Lúcifer é um lembrete poderoso de que desafiar a ordem estabelecida pode ter consequências devastadoras, não apenas para o indivíduo, mas para todos ao seu redor. Para compreender a queda de Lúcifer, precisamos voltar no tempo. Vamos explorar os textos antigos e mergulhar na história que moldou essas profecias. Mergulhar no contexto histórico de Isaías e Ezequiel é essencial para entender suas mensagens. Esses profetas viveram em tempos de grande agitação e mudança. Isaías profetizava durante um período turbulento, quando o reino de Judá enfrentava ameaças constantes de nações vizinhas. Suas palavras eram um farol de esperança e advertência. O reino de Judá, dividido e ameaçado, estava em uma encruzilhada. As profecias de Isaías buscavam guiar o povo através dessa tempestade de incertezas. Povos poderosos rondando, sedentos por conquista, como a Assíria e a Babilônia, representavam uma ameaça constante. Isaías alertava sobre os perigos de alianças políticas e a necessidade de confiar em Deus. Ezequiel, exilado na Babilônia, testemunhava o sofrimento de seu povo. Suas visões e mensagens eram um reflexo da dor e da esperança de um povo em exílio. A destruição do Templo de Salomão foi um evento cataclísmico. Para os judeus, o templo era o centro de sua fé e identidade. A perda foi devastadora. Em suas profecias, ambos utilizam linguagem simbólica. Isaías e Ezequiel empregavam metáforas e símbolos para transmitir mensagens profundas e complexas. Metáforas complexas que transcendem o tempo, permitindo que suas palavras ressoem através das eras. Essas imagens simbólicas continuam a inspirar e desafiar leitores até hoje. Isaías 14, frequentemente interpretado como uma crítica ao rei da Babilônia, também revela a queda de Lúcifer. Essa passagem é rica em simbolismo e tem sido objeto de muitas interpretações. Ezequiel 28, por sua vez, descreve a queda do rei de Tiro, mas também ecoa a arrogância de Lúcifer. A história do rei de Tiro serve como uma alegoria para a rebelião e queda de Lúcifer. Esses textos, embora direcionados a líderes terrenos, apontam para algo maior:
uma realidade espiritual que transcende o mundo físico e nos convida a refletir sobre a natureza do bem e do mal. Uma batalha cósmica entre o bem e o mal, onde forças invisíveis lutam pelo destino da humanidade. As profecias de Isaías e Ezequiel nos lembram dessa luta eterna. E no centro dessa batalha, a figura trágica de Lúcifer, um ser de grande beleza e poder, cuja queda serve como um aviso sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra a ordem divina. Antes da queda, Lúcifer era diferente. Um ser de luz, radiante e majestoso, que brilhava intensamente no reino celestial. Ele era admirado por todos os outros anjos e tinha um papel especial no plano divino. Dotado de beleza, inteligência e poder, Lúcifer era um dos anjos mais exaltados. Sua aparência era deslumbrante, sua mente afiada e sua presença imponente. Ele possuía uma sabedoria que poucos podiam igualar. Um anjo próximo a Deus, ele estava frequentemente na presença divina, participando dos mistérios celestiais e dos conselhos sagrados. Sua proximidade com o Criador lhe dava um status especial entre os seres celestiais. Mas, em seu coração, uma semente de ambição começou a germinar. Ele começou a contemplar sua própria grandeza e a desejar mais do que lhe fora concedido. A admiração que recebia dos outros anjos alimentava seu ego. O desejo de ser igual a Deus crescia dentro dele. Ele ansiava por um poder que não lhe pertencia, por uma posição que estava além de seu alcance. Sua ambição se transformou em uma obsessão, de tomar o seu lugar, de sentar-se no trono do Altíssimo. Lúcifer acreditava que merecia mais, que poderia governar melhor. Sua determinação em alcançar esse objetivo o cegou para as consequências de seus atos. As Escrituras nos dizem que Lúcifer, movido pelo orgulho, se rebelou. Ele não podia mais suportar ser apenas um servo, mesmo que fosse o mais exaltado entre eles. Seu orgulho o levou à ruína. Ele desafiou a autoridade divina, questionando as ordens e os desígnios do Criador. Sua rebeldia não era apenas uma questão de desobediência, mas uma tentativa de subverter a ordem celestial. Convenceu outros anjos a se juntarem à sua causa, prometendo-lhes poder e liberdade. Muitos foram seduzidos por suas palavras e se uniram a ele na rebelião. Juntos, formaram um exército contra o céu. Uma batalha épica no céu se seguiu, um confronto de proporções inimagináveis. As forças leais a Deus enfrentaram os rebeldes em um combate feroz, onde a luz e as trevas colidiram com uma intensidade devastadora. Um confronto entre a luz e as trevas, onde cada golpe reverberava através dos céus. A batalha não era apenas física, mas também espiritual. Um teste de fé e lealdade. A rebelião de Lúcifer é um conto de advertência, uma lição sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Ela nos lembra que mesmo aqueles que estão mais próximos da perfeição podem cair. Um lembrete de que mesmo o mais perfeito dos seres pode ser corrompido pelo orgulho. A história de Lúcifer nos ensina a importância da humildade e da obediência, e as consequências devastadoras da soberba. A queda de Lúcifer é um espelho. Reflete a natureza destrutiva do orgulho, da vaidade e da ambição desmedida. Qualidades que podem corromper até mesmo o mais puro dos corações. Em Isaías 14, lemos sobre a arrogância de Lúcifer. Subirei acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Essa arrogância, essa busca incessante pelo poder, o levou à ruína. Lúcifer, outrora um anjo de luz, foi expulso do céu, lançado no abismo, juntamente com seus seguidores. A queda de Lúcifer é um lembrete atemporal, um aviso de que o orgulho precede a queda. Seção 5. Um sinal de alerta. As armadilhas do ego.
A história de Lúcifer serve como um sinal de alerta. Ela nos lembra que todos nós somos suscetíveis às armadilhas do ego. O orgulho pode se manifestar de diversas formas: arrogância, vaidade, a necessidade constante de validação. Essas armadilhas, se não forem controladas, podem nos levar à ruína. Assim como Lúcifer, podemos ser tentados a colocar nossos próprios desejos acima de tudo, a buscar o poder a qualquer custo, a pisar nos outros para alcançarmos nossos objetivos. Essa busca egoísta, no entanto, só leva à solidão, ao sofrimento e à destruição. Seção 6. A queda de Lúcifer e a ascensão da humanidade. A queda de Lúcifer está intrinsecamente ligada à ascensão da humanidade. Com a saída de Lúcifer do céu, um vazio foi deixado. Deus, em sua infinita sabedoria, criou o homem à sua imagem e semelhança. Deu-lhe o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A partir da queda de Lúcifer, a humanidade se viu em uma batalha. Uma luta constante contra as tentações do mal, contra a influência de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o tentador. Nas sombras da queda, o surgimento do mal. A queda de Lúcifer marcou o surgimento do mal no mundo. A partir desse momento, as trevas ganharam força. O sofrimento, a dor e a morte passaram a fazer parte da experiência humana. Lúcifer, agora Satanás, tornou-se o senhor das trevas, o tentador, o acusador. Mas mesmo nas sombras da queda, a luz da esperança permanece acesa. A promessa de redenção, a possibilidade de escolher o bem, mesmo diante da adversidade. Redenção. Uma escolha possível. A história da queda de Lúcifer é trágica, mas em meio à escuridão, há uma mensagem de esperança. A redenção é possível. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a todos a chance de arrependimento, de escolher o caminho da luz. A história da humanidade é uma história de escolhas. A cada dia, somos confrontados com a dualidade do bem e do mal. Cabe a cada um de nós escolher o caminho que queremos trilhar. Uma batalha atemporal. Escolhendo a luz. A batalha entre o bem e o mal não é uma batalha distante. Ela se trava dentro de cada um de nós. Todos os dias, somos tentados a ceder ao egoísmo, à inveja, ao orgulho, a escolher o caminho mais fácil, mesmo que isso signifique ferir o próximo. Mas, a exemplo de Jesus, podemos escolher a luz. Podemos escolher o amor, a compaixão e o perdão. Podemos escolher ser melhores do que somos. Podemos escolher a redenção. Reflexões finais. Superando o orgulho, abraçando a humildade. A queda de Lúcifer é um lembrete atemporal. O orgulho precede a queda. A humildade, a compaixão e o amor ao próximo são os verdadeiros caminhos para a luz. Que a história de Lúcifer nos inspire a trilhar o caminho da bondade, a buscar a redenção, a fazer a diferença no mundo. Lembremos sempre, a escolha está em nossas mãos.